Muito bem, muito bem. Estamos de volta. Atos 2, de 1 a 13, cena 3. E eu, ABC e o Luiz, aqui juntos para analisarmos o texto, acompanharmos esta cena, aprendendo com ela e preparando material para aqueles que nós queremos abençoar. Sem mais enrolação, nós já estamos no segundo personagem, já analisamos o primeiro juntos. Então vamos aí para o personagem. Quem é o personagem? Vamos voltar lá no texto, certo? Nós vamos voltar no texto. Voltar no texto e vamos descobrir lá no texto quem é o personagem, ok? Vamos lá. Vou aqui. Vou vir aqui em cima. Vamos lá. Tá aqui, ó, os três personagens. Uma multidão, os discípulos. Tem um errinho aqui, já vou corrigir. Os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo e o dia de Pentecostes. Então, o nosso segundo personagem é os discípulos que está aqui. Desculpem, mas ao vivo é assim. Aí agora eu vou voltar lá. Já sei quem é o personagem. Segundo personagem está aqui. Vou colar aqui. Maravilha. Este personagem nos ensina que? O que ele nos ensina? Aqui eu vou botar o personagem, tá? Que é os discípulos de Cristo. Vou voltar e eu gosto de não deixar igual. Já sei que aqui também é. Pronto. E aí agora eu vou copiar isso aqui tudo. Já colo aqui. Para já ficar igual, já dou uma adiantadinha rápida. Que a gente já ganha alguns. Beleza. Então tá, ele aparece no 1, no 3, no 4, no 6, 7, e 8 e 11. Então vai, no 1 eu já sei que ele estava, procurar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos quem? Os discípulos. De repente veio um som impetuoso, não está aqui no 3, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousaram sobre cada um deles. Ó, tudo é os discípulos. Ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam em Jerusalém homens piedosos, 5 não tem, o 6. Quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia. Quem que eles ouviam? Os discípulos falar na sua própria língua. Pronto. Vamos voltar. E aí a gente já descobriu o personagem nesses textos aqui. Depois tem mais, mas por enquanto vamos ficar nesses, né? Então tá, os discípulos de Cristo, eu vou pegar o texto. Ctrl C. Vou colar o texto aqui. Pronto. Os discípulos de Cristo. Quando se cumpriu o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Ó, o todos eu não preciso mais, tá? Porque estavam reunidos no mesmo lugar. Pronto, é isso que o verso 1 quer nos ensinar. Os discípulos de Cristo, quando se cumpriu o Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. Então vamos lá. Vou pegar aqui, vou trazer para cá, e qual a aplicação que eu faço disso para a minha vida? Eu e você aprendemos que os discípulos de Cristo se querem receber as promessas de Deus, devem
buscar juntos no mesmo lugar. Devem buscar juntos e no mesmo lugar. Irmãos, o que eu enxergo aqui? Eu enxergo aqui que havia uma promessa, eu não sei se você se lembra, mas lá no capítulo 1, verso 4, Jesus deu uma ordem para eles: esperai em Jerusalém. Fiquem juntos, esperem o cumprir-se das promessas, esperem o cumprimento da promessa, esperem ser revestidos pelo Espírito Santo. Então, havia uma ordem de Cristo para que eles esperassem, para que eles estivessem juntos. Então, quando o texto começa dizendo: ao cumprir-se o Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, eu aprendo a importância da comunidade. Aliás, o livro de Atos é um livro que vai abordar a importância da comunidade. O livro de Atos vai abordar a importância da igreja. E aqui não poderia ser diferente. O livro de Atos está trabalhando com essa questão e nos mostrando, nos incentivando o quanto é importante que, se nós queremos receber, ver cumprir em nossas vidas as promessas de Deus, nós devemos buscar por isso e buscar juntos, certo? Então é isso que eles estão fazendo, e é isso que o texto diz, e é esta uma aplicação para a minha vida, uma aplicação clara. Eles estavam todos reunidos em Jerusalém, por quê? Porque havia uma ordem para eles ficarem. A ordem era: vocês vão receber uma promessa, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, mas fiquem aqui, fiquem aí. E eles então estão obedecendo e estão reunidos juntos. Então eu e você aprendemos que os discípulos de Cristo, se querem receber as promessas de Deus, devem devem obedecer e buscar por elas juntos e no mesmo lugar, porque há essa ênfase do mesmo lugar. Então, eu vejo aqui a importância da igreja na vida de um cristão, de uma comunidade cristã. Então, essa é a nossa primeira lição. Vamos para a nossa segunda lição agora. Segunda lição, o verso 2. Na verdade, o verso 2, a gente não tem o personagem. Então, nós vamos eliminar o verso 2, vamos colocar aqui já para o verso 3, onde eles aparecem. Já vou copiar eles, porque nesse método a gente só trabalha com a Bíblia. A gente não tem que inventar nada, a Bíblia traz tudo já. Os discípulos de Cristo apareceram distribuídos entre eles. Os discípulos de Cristo viram que entre eles apareceram distribuídas línguas línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. O texto já está no passado, então não preciso mexer, só faço uns ajustes para casar com o personagem, porque a gente tem que começar toda a verdade com o personagem, com aquele personagem, e a gente precisa tratar daquele personagem. Então tá, os discípulos de Cristo viram que entre eles apareceram distribuídas línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um e pousaram. Deixar o pousou mesmo, deixar igual. E pousou
uma sobre cada um deles. Beleza, vou pegar isso aqui, vou trazer para cá e vamos construir aqui a nossa lição. Eu e você aprendemos que os discípulos de Cristo, lembrando que ali a gente falou de obedecer e buscar juntos pela promessa, quando buscam juntos pelas promessas, podem, isso é minha fé, tá? Podem ver e experimentar o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, que pode se manifestar de formas parecidas com o que conhecemos. Eu creio que isso aqui é um princípio que a gente aprende. Tem gente que fica muito preocupado com o som como de um vento impetuoso. Não era um vento impetuoso, era algo parecido. Eles estão aqui dizendo, olha, a gente escutou um som forte, como se fosse um vento impetuoso. Aquilo entrou casa dentro, aquele barulho entrou para dentro da casa. Mas se fosse um vento, eles diriam, entrou um vento muito forte dentro da casa. A gente entenderia que era um vento, mas não era um vento, era algo parecido com um vento. O barulho era de um vento forte, as janelas provavelmente se abriram e alguma coisa, eles perceberam a presença de alguma coisa. É sobrenatural de Deus, que pode experimentar quem acredita. Quem está buscando, quem busca. É por isso que às vezes a gente ouve falar, aconteceu isso, aconteceu isso. Por que aconteceu? O diabo foi lá fazer alguma coisa para entreter os crentes? Se você acredita, as coisas podem acontecer. Agora, se eu não acredito, nada pode acontecer se eu não acredito. Né? Então, experimentar o sobrenatural de Deus, que pode se manifestar de formas parecidas com o que conhecemos. Era parecido com o vento impetuoso, eram como se fossem línguas de fogo, né? Porque olha aí, vamos ver aqui o 3. Entre eles, línguas como de fogo. Não era língua de fogo, senão eles diriam, apareceram línguas de fogo pousando sobre cada um deles. Não, era algo parecido com fogo. Era algo, era um claro, era um clarão, era algo que iluminava como um fogo e pousou sobre cada um deles, porque nem queimou eles. Nem queimou, claro. Não era literal, era uma representação. Eles precisavam enxergar o Espírito chegando, né? Porque de fato o que aconteceu foi que eles passaram a ser a habitação do Espírito Santo naquele instante. Então é isso. Então, nós cremos, nós nos reunimos para buscar isso, nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus. E aí não dá para dizer como isso vai vir, como isso vai acontecer. Aqui aconteceu dessa forma, mas como vai acontecer, não dá para saber, porque aí é Deus quem controla, Ele é quem faz. O que Ele espera de nós é fé. Você acredita? Anda sobre as águas. Você acredita? Você pode fazer obras maiores. Você acredita? Tudo é possível. Agora, você não acredita? Esquece, segue sua vida e vai do jeito que vai. Beleza? Então vamos lá para a terceira lição, verso 4. Terceira lição. Eles estão aqui, né? Então vamos copiar o texto e já vamos trazer o texto para cá, porque a gente só trabalha com o texto. Né? Aqui a gente não tem que criar nada, a gente tem que... Apertei um botão errado aqui. A gente não tem que criar nada, a gente tem apenas que ver o que o texto está dizendo e seguir o que a Bíblia tem a nos ensinar. Aí, ou você aceita, ou você
Ou você aceita ou você não aceita. Aí eu não recrimino ninguém. Crer na Bíblia ou crer em algumas coisas é muito difícil mesmo. Eu creio. Eu creio que tudo isso é verdade. Eu só não creio o suficiente para viver algumas coisas, mas a culpa não é da Bíblia, a culpa é minha, né? Então vamos lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, os discípulos de Cristo, eu posso apagar o todos, ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, já terminamos. Vamos pegar isso aqui, trazer para cá e vamos trabalhar. Eu e você aprendemos que os discípulos de Cristo podem ficar cheios do Espírito Santo. E uma vez cheios, podem ser instrumentos de Deus para falar a povos, instrumentos de Deus falando em outras línguas. Porém, tudo sempre será conforme o Espírito lhes conceder que falem. Que falem. Então, irmãos, eu não limito a Deus, eu não limito o Espírito. Quem sou eu para dizer isso pode ou não pode acontecer, Deus pode ou não pode fazer, já passou, já acabou. Quem sou eu? Não me foi dado esse direito, não me foi dada essa autoridade. Eu apenas venho aqui, pego o texto e digo, olha, o texto está dizendo isso. E isto pode ser aplicado à minha vida desta forma. Então, pode acontecer comigo? Pode. Você crê, ABCI, que pode acontecer? Creio. Então, pode acontecer. Eu estou buscando essas promessas? Então, pode acontecer. É assim que as coisas funcionam, certo? Mas sem mais delongas, vamos para a próxima. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui de aplicação na quarta lição. O verso 5. Na verdade, o verso 5, eles não aparecem, né? Então, vamos já eliminar. Aqui, a gente tem os discípulos de Cristo, já vamos colocar. Deixa eu ajustar isso aqui para mim ter acesso mais fácil. Aqui também, porque eu já sei que o 7 tem. Bom, daqui para frente vamos observar. Então, a quarta lição, no verso 6. Está aqui eles. Vamos copiar o texto. Primeira coisa que você faz sempre, copia o texto, traz ele aqui para o lugar onde eu já sempre deixo escrito texto. Aqui é o lugar de colocar o texto. Que texto? O texto da Bíblia. Pronto. Então, os discípulos, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que se possuiu de perplexidade. Os discípulos de Cristo. Vou tirar isso aqui, pessoal. Vou dar um Ctrl X. Falaram na própria língua. Aí agora eu vou colar aquele resto que eu tirei.
os discípulos de Cristo falaram na própria língua, falaram na sua própria língua, aliás, falaram na própria língua dele, da multidão, que quando os ouviram, se juntaram onde eles estavam, que é o afluiu para ali. Onde eles estavam, e cheios de perplexidade, porquanto cada um os ouvia, porquanto cada um os compreendia. Achar assim. Pronto. Ajustamos o texto para encaixar com a realidade do personagem. Então vamos lá. Eu e você aprendemos que os discípulos de Cristo obedecendo e buscando podem ser pregadores do reino em qualquer nação. Podem ser pregadores do reino a qualquer pessoa de qualquer língua, pois agindo Deus, a língua não será uma barreira, pelo contrário, será uma ponte de atração e perplexidade. Fica imaginando os nossos missionários que vão para países cuja língua é tão complexa quanto são os asiáticos, por exemplo, e os nossos missionários chegam e dentro de pouco tempo já estão se desenvolvendo, se desenrolando e anunciando as novas do Evangelho do Reino de Deus. E aquelas pessoas estão entendendo e a salvação acontece porque elas sabem, elas percebem a diferença, elas percebem o esforço, elas percebem a ação de Deus no meio deles, sem contar que, vez por outra, Deus se manifesta de maneira sobrenatural, fazendo traduções, fazendo com que as pessoas entendam de fato na sua própria língua o que está sendo dito por um pregador, por um missionário. Então, eu acredito, é questão de fé, que os discípulos de Cristo, obedecendo e buscando, podem ser pregadores do reino a qualquer pessoa, de qualquer língua. E eu acredito porque, agindo Deus, a língua não é um empecilho, não é uma barreira. A língua é um fator de atração. É isso que eu acho que a gente aprende aqui com o verso 6. Aí a gente vai para a quinta lição, quinta verdade. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura todos galileus? Todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria, e como os
ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Eu acho que a gente vai ter que juntar isso aqui, hein? E estavam, pois, atônitos e se admiravam. Afluiu possuídos de perplexidade. Então aqui tem perplexidade, vamos ver o que a gente tem aqui por perplexidade. É o suquel. O suguel é o despejar, é o perturbar a mente, confundir, desconectar. Então, é uma ponte de atração e reflexão. Eu vou substituir isso aqui por reflexão. Reflexão. Porque não deixa de ser isso. Eles ficaram ali assombrados de atração, uma fonte de assombro, uma fonte de assombro. Isso. Então, primeira coisa, causou assombro. Segunda coisa, causou admiração. Vamos ver aqui o que é o atônito. Estavam atônitos. É o existe-me, é a surpresa, é o maravilhar-se. Mas aí tem a palavra maravilhar, então atônito, é admirável. É o taumazo. Admirar-se, surpreender. Então, é mais ou menos admirados, surpresos. Então tá. Eles estavam maravilhados e surpresos, dizendo, mas não são todos galileus? Então, acho que eu não vou juntar não, vou deixar esse aqui, talvez eu até junte. E como os ouvimos na nossa própria língua? Vamos lá, vamos tentar depois, qualquer coisa a gente junta. De cima, vamos fazer. Vou pegar aqui o texto. Colar aqui. Os discípulos de Cristo causaram, os discípulos de Cristo fizeram com que a multidão ficasse atônita e admirada. Ficasse atônita e admirada ao ponto de se perguntarem: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, se somos, aí eu vou juntar, viu pessoal, vou juntar o 9 também. Aliás, vai ter que juntar tudo. É isso mesmo. Até o 11. Aliás, espera aí que o 11 tem duas partes. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar ele, trazer para cá. Agora sim. Vou juntar. Posso apagar isso aqui. Isso, agora ficou até o 11. E aqui é
versos 7 a 11. E aqui eu vou pegar isso tudo aqui e vou trazer para cá. Aí eu vou ter que pôr na fórmula de Bíblia, né? Acho que eu vou até tirar. Agora sim. Então tá. Se somos partos, medos, elamitas, tal. Aí, vou tirar esse pedaço final do 11 aqui. Eu vou deixar por enquanto. Vou deixar. Depois eu vejo. Tirar o texto, eu já não preciso mais, né? 10 eu tirei, 11 eu tirei. Beleza. Então, o texto é de 7 a 11. Agora eu vou vir trazer para cá e a gente vai ver. Eu e você aprendemos que os discípulos de Cristo causarão, os discípulos de Cristo maravilharão. Não existe essa palavra, eu acho, né? Atônito, deixa eu ver se eu, o que eu posso. Atônitos, surpresa, tá. Causarão surpresa e farão com que multidões se maravilhem com o fato de saber sua nacionalidade e mesmo assim, os vendo anunciar de forma clara em suas línguas as grandezas de Deus. As grandezas de Deus. Essa parte das nações, o nome de todas elas, necessariamente eu não preciso nem acrescentar, nem colocar. O que o texto está fazendo entender? Que os discípulos de Cristo causarão surpresa e farão com que multidões se maravilhem com o fato de saber que a sua nacionalidade, não são todos galileus, de saber da nacionalidade. Eles sabiam de onde eles vinham da Galiléia, Isaías 9, Galiléia dos gentios, terra desprezível, onde permaneceu a obscuridade. A luz vai brilhar aí. A luz brilhou ali na Galiléia. A luz nasceu ali. E a luz trouxe pequenas lâmpadas, que eram esses discípulos, que somos nós, os discípulos de Cristo. E nós temos a ordem, ide por todo mundo. E se formos, os sinais hão de nos acompanhar. E um dos sinais, apenas um dos sinais, é que a língua nunca será um empecilho. Basta crer, porque tudo que nós precisamos é despertar de novo a pura fé dos antigos. Uma fé simples, sem questionamentos, uma fé sem medo, uma fé não covarde, uma fé de quem vai, porque sabe que Deus estará lá e para Deus não há impossíveis.
Então, os versos de 7 a 11 nos ensinam isso. E agora, deixa eu ver se eu... eles anunciam de forma clara a grandeza de Deus. O próprio anúncio das grandezas de Deus já é um milagre, né? Então vamos para o 6, a sexta lição agora. Sexta lição. Deixa eu trazer para cá o personagem, né? Estou aqui na minha Bíblia aqui para ajustar um negócio. Pronto. O personagem está aqui. Que são os discípulos de Cristo. E eu vou dar uma olhada aqui, porque ele está no 11. O 11 é o último. O 11 é o último, não tem mais depois do 11. O 12 não tem. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Então, a gente já viu atônitos e perplexos, a gente já viu. Isso aqui está falando das pessoas e não dos discípulos de Cristo. Nós já falamos das pessoas na primeira parte. Então, já que acabou, eu posso apagar. Nós temos então as 5 lições. Ok? Agora, nós vamos para a conclusão. Certo? Mas a conclusão fica para a nossa sequência, para que a aula não fique tão grande, a gente conclui na aula seguinte. Fique comigo, não me deixe, vamos continuar junto. Vale a pena cada aula, vale a pena cada encontro, vale a pena cada minuto gastado com essa metodologia. Uma vez que você aprendeu, sua vida será transformada pelo prazer de estudar a palavra de Deus. Até mais.